Hoje com conhecimento sobre o profeta Ageu, né, sobre um pouco mais da vida dele e dos poderes que eles adquiria, né, o profeta Ageu adquiria. Eu falo assim, eles porque Ageu, ele sempre andava com a família dele, né, os irmãos, né, então eles também eram ali conhecidos como os poderosos. Então, mas o profeta Ageu, como é contido na Bíblia, ele tinha um poder incrível de oração. Ele levantava mais 5 metros de altura. A gente vê assim, um tsunami. Hoje vai ser o tsunami. Então, Ageu era isso. Quando ele ia ali para a Arábia Saudita, nos templos sagrados, onde ele era bem conhecido, quando ele começava a orar, Deus começava a revelar a ele, às vezes, naquele momento. Antes da caixa do oporão, que tinha a caixa do oporão de ouro, que eles entravam ali para orar, e Deus revelava. Mas isso Deus revelava já ele antes. Aí, na hora que quando ele pegava o microfone para exaltar a Deus, para falar as maravilhas de Deus que Deus estava revelando para ele, nesse momento, às vezes começava a acontecer alguma coisa e eles começaram a ver na hora, né, o que acontece, porque quando surgiu ali os templos sagrados da Arábia Saudita, as pessoas, nossa, é sete maravilhas, para que é isso? As pessoas entram ali para orar, para cantar, é o quê? Aí eles falaram, não, a gente entra ali para pedir proveniência a Deus, né, para pedir um seguimento a Deus. Em relação à nossa vida, em relação aos inimigos, em relação às coisas que a gente está passando, a trajetória dos servos de Deus, das pessoas. E ouviu falar que quando Ageu entrava, acontecia um mover realmente, destruição. O mar se levantava, muitas falava aldeia, aí a Bíblia fala de aldeia, eram destruídas. Ele derrubava helicóptero, derrubava aviões, isso já na época bíblica. E ele é conhecido como esse. Aí por isso que ele é conhecido também como Senhor das Armas. Ele deu esse seguimento para a Russão, porque ele falava, só o seu poder, da sua oração, o poder de um trovão. Você derruba o helicóptero, o que está acontecendo? Aí entravam os profetas do Alporão, falava que as pessoas, quando acumulam o pecado, aí mesmo sendo rico, dirigindo um helicóptero, um avião, mas o servo entra em ação e às vezes cai. Porque às vezes aquela pessoa ali é o inimigo dele, dos negócios deles, e aí assim Deus destrói os inimigos do seu servo. Isso é bíblico. Então, esse era Ageu, né? Era Senhor Trovão. E ele levantava as ondas mesmo e destruía muitos lugares por aí. A gente vai ver que houve destruição pelo ali Cairo, levantamento de mar, até o Havaí, desde a antiguidade tinha um problema de falava maremotos. Então, muitos lugares, né? Tufão, vai fazer um tufão que destruía os lugares, e aí descobria. E aí ele começou a fazer sequência e assim, e ensinar, ele teve seguidores, né? E aí tinha outras pessoas também que faziam isso, né? Esther, Ruth, Joanas, ela era conhecida como isso também. Então essas pessoas foram muito escondidas desde a antiguidade, porque existiam os negócios pelo planeta e as pessoas começaram a ter dano e corriam para o templo sagrado. A dizer o que está acontecendo, eles falavam que isso poderia acontecer. E as pessoas falavam, como é que eu vou fazer para mudar a minha vida? Ele falou, você tem que ser mais honesto. Aí entrava as leis do Alporão, as leis dos provérbios. Você tem que praticar a honestidade. Às vezes você está sendo desonesto em alguma coisa. E aí foi uma mudança, né, de comportamento que possa melhorar isso, de você não ter tanto dano, né, materiais, que é a prática da honestidade. A gente vai lembrar de que é honesto? Pagar os impostos, pagar funcionário, tratar bem. Aí tem esposa, filho, o comportamento, você com Deus. E as pessoas começaram a ter a regra, né? Então, ali a gente dá para ver a vida de Ageu, ele era um senhor, né? Ele também era conectado como senhor das armas também.
Então, ele era um profeta amado e querido, e ele falava que as pessoas tinham que ser mais honestas, mais íntegras com Deus. Que ele era servo de Deus, que nenhum mal haveria sobre a vida dele, nem a de descendência, porque ele servia a Deus em primeiro lugar. Então, um pouco mais de conhecimento sobre os poderes, né, do profeta Ageu, né, que ele adquiriu mais poder sim ali nos templos sagrados da Arábia Saudita. Tchau, bom conhecimento para vocês.